Muito bom. Então, obrigado, pastor. E aqui, rapidamente, Adriano, só cumprimentando as pessoas que estão conosco aqui, né? O João Batista da Silva está aqui, falando sobre a rotatividade dos funcionários nas empresas, que está muito crescente. Dr. Celso Davi Rodrigues, do Cianfesp, um grande abraço, Dr. Celso, e todos os amigos aí da Cianfesp, sempre um prazer ter você conosco. A Carmen está rindo de alguma coisa que a gente falou por aqui, obrigado, Carmen, está conosco. Meu querido irmãozão Luiz Fernando Ferreira está aqui também, grande abraço, Fernandinho. O Jonas Mota, perdão, também está aqui conosco, se manifestando. O Fábio Silva, da mesma forma. A Simone Salles, que é de Itaparica, na Bahia. Carlos Donizete Mufato está dando uma boa tarde aqui. Marley Wendiski, pena que muitos queiram fechar os olhos propositalmente por interesses particulares que pretendem só tumultuar o cenário nacional. Marley e todos, né? Claro, o ambiente de relação de trabalho, como todos os outros, acaba se transformando também em política, é natural que seja assim, né? Damião Ferreira está aqui também dando uma boa tarde. Eu até queria deixar meu registro aqui na provocação, boa provocação que foi feita em relação a como a reforma trabalhista poderia ou não ser afetada pelo resultado das eleições. Na verdade, eu entendo, e aí passo a palavra para o Adriano para ele fazer a exposição dele. Adriano trouxe até uns slides aqui que ele vai compartilhar conosco, mas eu entendo que será um desafio de qualquer governo, criar condições de trabalho adequada para que a população tenha a oportunidade de trabalhar, não apenas de gerar renda, de se realizar e de criar uma economia que para a sociedade toda seja boa. Esse é um desafio para qualquer governo que ganhar, né? E por um caminho ou por outro, esse caminho vai ter que ser encontrado. Adriano Mota, meu querido, por favor, nos ajude nessa discussão. Obrigado, Sevilha. Obrigado, Pastore. Excelentes colocações, né? A reforma trabalhista aí, de fato, trouxe muitas modificações. Concordo plenamente com o que o Dr. Pastore nos trouxe, né? Que ela não retirou direitos, né? Ela flexibilizou direitos. Então, os direitos constitucionais foram preservados. Acho que minha apresentação não está aparecendo aí, tá, Sevilha? Vou pedir aqui para o Lucas colocar no ar. Lucas, quando você puder, traz... pronto, está aí. Perfeito, maravilha. Então, assim, antes até de entrar aí na apresentação, eu trouxe a apresentação para facilitar um pouco aqui as ideias, para a gente organizar, né? Porque, como o Pastore falou, foram muitas modificações. Então, assim, nós tivemos aí na CLT pelo menos 107 artigos modificados, né? Mas antes disso, eu quero agradecer aí a audiência, né, Sevilha? Né, o pessoal aqui da Correia Porto, o Jonas Mota, meu pai, que está acompanhando a gente, viu, Sevilha? E a doutora Carmen é minha sócia, então quero agradecer a todos aí pelo prestígio, né? E o tema ele é interessante, né? Tanto você quanto o pastor trouxe pontos aí importantes. Eu vou tentar, né, trazer um pouco a questão, né, jurídica envolvendo, né, a prática aí do judiciário. Né, o pastor falou da segurança jurídica que a reforma trouxe, e ao mesmo tempo, ela seguindo de uma pandemia, criou-se a insegurança jurídica em alguns pontos, né? E eu trouxe aqui para a gente debater, trouxe 6 pontos, né? E antes de entrar, só para fazer uma breve apresentação, viu, Sevilha? Inclusive, já gostaria de aproveitar e disponibilizar 2, né, de cada obra minha, né? Tanto da Direito do Trabalho na Prática, como da primeira edição, quanto do segundo volume, para a gente fazer um sorteio aí para o pessoal no final da nossa live. Então, vou disponibilizar 4 livros para a gente fazer esse sorteio aí ao final, tá? São livros de minha autoria, então, há muito tempo atuo na área, inclusive, antes de a gente entrar, conversávamos, né? Já tive um contato com o Pastore há 12 anos atrás e hoje a gente se reencontra aqui, né, Pastore? Então, para mim é um grande prazer estar aqui contigo, viu? E enriquecer um pouco aí o nosso debate. Você continua igual, só eu que fiquei velho. Naquela época eu ainda não tinha barba, né? Aí, quando eu comecei a frequentar o judiciário, eu precisei deixar a barba crescer para ver se... Aí eu te entendo. No judiciário você perde cabelo, você perde tudo. Exatamente. Então, assim, como disse bem colocou o pastor... Adriano, deixa eu só te interromper rápido segundo aqui, então, para combinar com o pessoal que está nos assistindo. Então, façam assim, pessoal, para concorrer aos livros que o professor Dr. Adriano está oferecendo aqui, façam um comentário no vídeo
Nós vamos pegar o nome de todos os que comentarem ali dentro, pode colocar eu quero, ou um boa tarde, para vocês colocarem todo mundo que fez comentário, nós vamos colocar numa lista e usando um aplicativo de internet, nós vamos sortear os nomes que vão ganhar, tá bom? Então, coloquem seus nomes, vão fazendo seus comentários aí enquanto o doutor Adriano vai falando. Perfeito, maravilha. Então, eu elequei, né, dessas 107 alterações, fiz uma mesclagem também, viu, Sevilha? Com todas as modificações que a gente vem tendo aí através das medidas provisórias, né? Nós vivemos um governo aí que, né, acaba atuando com medida provisória e, querendo ou não, isso cria insegurança, né? E a própria reforma trabalhista, né, as modificações que ela trouxe ainda, né, nós vamos demorar aí pelo menos, né, a previsão é que em 10 anos para que ela se consolide, né? Então, nós estamos aí na metade do tempo para que isso aconteça. E no decorrer da minha fala, vocês vão entender, né, um pouco mais sobre essa questão da consolidação. Porque hoje a gente tem uma diversidade muito grande de entendimentos. Então, não basta apenas a legislação prever. A gente tem que ver qual o caminho que o judiciário está dando para essa previsão legal, né? Então, mas a reforma, ela era necessária. Nós falamos de uma legislação, né, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela hoje tem 79 anos, né, Sevilha? Então, quando ela foi criada lá em 1943, nós só tínhamos a figura do empregado-empregador. E aí, né, com o desenvolvimento da sociedade, foram criando outras, né, modalidades de trabalho, né? E nós estamos avançando para outras mais, como você bem falou aí do metaverso. E quando o Pastore traz essa questão aí do assédio, né, no ambiente virtual, né, a gente vê recentemente aí escândalos, né, de assédios através de lives, né, acontecendo com profissionais do judiciário. Então, de fato, são questões que vão ter que ser enfrentadas. Só que tudo ao seu tempo, né? Então, a gente ainda está falando de uma reforma que aconteceu há 5 anos atrás e que ainda não se consolidou no tempo. Adriano, então, agora assédio sexual é virtual, né? Assédio sexual virtual, dano moral coletivo virtual, né? Exatamente. E assim, né, pastor, nós estamos aqui conversando e está saindo com certeza medidas provisórias envolvendo a área trabalhista, né? Nós tivemos agora no dia 21 de setembro a lei 14.457, que veio, né, para poder tratar do trabalho da mulher, né? E um ponto importante que as pessoas, né, não vi ninguém comentando e que eu identifiquei dentro dessa lei é em relação à CIPA, né, que as empresas têm 180 dias para adaptar as empresas que são obrigadas a ter a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para adaptar o seu normativo para colocar medidas de combate ao assédio, o assédio sexual, religioso, né, os diversos tipos de assédio, tá? Então, assim, você vê, nós estávamos falando de 5 anos atrás, mas eu estou trazendo questões aqui que aconteceu essa semana. É que a turma gosta da gente, dos advogados trabalhistas, então eles fazem em homenagem a gente, viu, Adriano, essas medidas provisórias. Exatamente. Então, nesses últimos 5 anos, né, Pastore, a área que mais afetada por modificação legislativa e do judiciário é a trabalhista. Não tenho dúvida. Então, assim, o Pastore, o Sevilha falava, né, do futuro, né, das relações do trabalho, e assim, a gente tem muita coisa do passado ainda que precisa ser resolvida. Mas a reforma trabalhista, ela trouxe um equilíbrio, né? Então, quer dizer, ela flexibilizou direitos, né? Porque, assim, ela flexibilizou, por exemplo, a negociação individual, a negociação coletiva, como você bem colocou aí, através do artigo 611-A, né? E aquela individual, ela deu a liberdade, por exemplo, de flexibilizar o intervalo intra-jornada, porque a gente tem que entender que o nosso Brasil é muito diversificado, né? Então, assim, às vezes você vai para o interior, você pega indústria, onde 1 hora de intervalo para o trabalhador é muito tempo. Então, o cara, ele almoça ali 15, 20 minutos e ele fica 40 minutos sem fazer nada. E muitas vezes ele volta a trabalhar para quê? Para querer sair mais cedo. Então, para ele é muito mais vantajoso ele fazer meia hora de almoço e sair meia hora mais cedo e chegar meia hora mais cedo em casa para curtir com a sua família do que ele ficar meia hora ali, né, entre a refeição e assumir o posto de trabalho. Então, assim, isso eu não vejo como uma retirada de direito, como você falou, isso flexibilizou a negociação. Então, trouxe um pouco de equilíbrio na judicialização, né, permitiu a terceirização em sua plenitude, que a terceirização de serviço já era uma realidade,
né? A gente já tinha a súmula 331 que regulamentava e não tinha uma legislação específica, regulamentou o teletrabalho, que já era uma realidade pouco utilizada e que depois da pandemia, né, aí o Sevilha falou, ó, na entrevista o cara quer saber, na verdade, se a empresa está apta para ele trabalhar. E aí ele vem e fala, ó, trabalho é home office, né? Então, assim, trouxe essa questão também, e eu coloquei a questão da insegurança jurídica justamente para tratar um pouco sobre o momento que a gente vive, né? Não que a reforma trabalhista tenha trazido, pelo contrário, ela flexibilizou e ajudou bastante, mas as medidas provisórias decorrentes aí do governo que a gente vive, do momento que a gente vive, né, pela reforma trabalhista, pelas medidas provisórias, acaba criando uma insegurança, né? E a atuação do judiciário também nas matérias em que foram tratadas, em algumas matérias que foram tratadas na reforma, né? Como, por exemplo, a gente conversava com o Sevilha, a questão do prêmio, né? A reforma trabalhista trouxe lá no 457 que a premiação ela não tem, né, mais a tributação, então é uma verba indenizatória. Porém, no judiciário trabalhista existem ainda decisões divergentes do que a lei prevê, né? Assim como a gente vai ver um pouco mais para frente, o TST, ele tem em média, né, a CNI fez um estudo, viu, Sevilha, e eles apuraram que 10% das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, elas são contrárias à reforma trabalhista, né? Aí a gente fala, pô, 10% representa, em média, 33 súmulas. Então, nós temos 36 súmulas ativas no Tribunal Superior do Trabalho, em que o juiz, eventualmente, pode utilizar para fundamentar sua sentença e que vai contra a reforma trabalhista, né? E aí está a insegurança jurídica que eu acabo mencionando aqui.